Olá, pessoal. Em primeiro lugar, eu desejo uma ótima semana para todos vocês. Desejo mesmo que consigamos encontrar caminhos de produtividade nesse cenário não usual, nesse cenário em que de fato ninguém esperava ou poucos esperavam e os que esperavam, poucos estavam planejados para ele, poucos estabeleceram planos de contingência que contemplassem situações similares a essa, planos de continuidade que contemplassem situações similares a essa. Durante essa semana, estarei trabalhando com vocês aqui todo dia uma provocação, uma reflexão. Eu chamei isso de materializando a visão de futuro, porque aquilo que a gente quer de fato, aquilo que as organizações procuram de fato, é materializar a visão de futuro. Tudo que é feito é para que, daqui a um período X, que consta no plano estratégico, aquela visão de futuro esteja materializada. E por falar em plano estratégico, eu começo aqui a trabalhar com vocês a primeira reflexão. Qual é ela? O seu plano estratégico da sua organização, ele serve simplesmente como um papel? Ele é simplesmente um arquivo em PDF que, na melhor das hipóteses, é trabalhado, é enviado para as partes interessadas e funciona como um acordo, uma espécie de acordo com essas partes interessadas? Na melhor das hipóteses, é o que acontece? Se sim, a gente tem um cenário. Se não, a gente tem outro cenário. Se ele serve, por exemplo, para balizar, para funcionar como ponto de partida para a definição dos corpos de competência, a gente já deu um grande passo. E como que isso funciona? Se você consegue olhar para os projetos estratégicos que estão contemplados no plano estratégico da sua organização e dizer quais são as unidades de competências constantes nos respectivos corpos de competências que balizam os perfis profissionais, quais são as unidades que precisam de existir para que aquele projeto X, projeto estratégico X, seja executado. Quais são as unidades para que o projeto estratégico Y seja executado? Isso se o plano estratégico não é simplesmente um papel. Isso se ele não é somente um documento que funciona como um contrato com as partes interessadas. Sabe por que isso é importante? Porque se você tem esse cruzamento, você simplesmente vai analisar nos indivíduos que compõem o seu corpo de trabalho, nas pessoas que compõem os recursos humanos da sua empresa e analisar, segundo as avaliações de desempenho dessas pessoas, segundo o histórico profissional dessas pessoas, se elas mobilizam ou não aquelas unidades de competência que você disse lá atrás que devem existir revinculadas aos projetos estratégicos. O que a gente percebe muitas das vezes somos muitos de nós, e eu me incluo nisso também, muitos de nós nos queixamos, e de certa forma isso é cômodo, nos queixamos de ausência de mão de obra qualificada. Só que o que acontece é o seguinte: na verdade, a gente não vincula o plano estratégico aos corpos de competências. Quando eu falo corpo de competência, eu estou falando da matriz de competência. Eu não gosto muito do nome matriz, lá na frente eu explico por quê, durante a semana eu explico. Mas a gente não faz essa vinculação e a gente acaba descobrindo em tempo de produção, em tempo de execução de projeto, que determinada unidade de competência que eu preciso para dar conta daquele projeto estratégico não existe. Ela simplesmente não existe. E eu dou conta disso em tempo de produção. Aí o que eu falo? Falta mão de obra qualificada. Não estou dizendo que não falta. O que eu estou dizendo é que nós não podemos ser surpreendidos por isso e nós não podemos colocar na conta disso a nossa falta de vinculação do plano estratégico com a maneira que eu escolho para desenvolver a organização. Se eu faço essa vinculação, é perfeitamente possível que coloque-se no planejamento
como prioridade, com prioridade alta, com prioridade máxima, ações de desenvolvimento daquelas unidades de competência, para que quando chegue o momento daquele projeto estratégico utilizar aquela unidade de competência, ela já está desenvolvida e devidamente mobilizada dentro da organização. Então, por isso, essa é a reflexão que eu provoco nesse momento, nessa segunda-feira. O seu plano estratégico está vinculado com a forma com que você escolhe desenvolver a organização? Os seus projetos estratégicos constantes do plano estratégico contemplam as unidades de competência dos perfis profissionais, vinculadas aos perfis profissionais? Mais do que isso, eu sei se eu tenho aquela unidade de competência mobilizada ou em processo de mobilização, porque eu posso simplesmente perceber que eu não tenho condição de executar aquele projeto estratégico, ele nem entra na estratégia. Eu nem estabeleço aquele acordo com as partes interessadas, porque eu descobri que não é possível executar aquele projeto estratégico, porque não há como manobrar o desenvolvimento daquela unidade de competência que necessita estar vinculada àquele projeto para que ele seja executado. Tá? Essa é a lógica, esse é o ciclo. Então, essa é a reflexão, essa é a provocação dessa segunda-feira, e até amanhã com mais um vídeo de provocação em busca da materialização da visão de futuro. Até lá!